Boa noite a todos, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso Concreto Armado em Foco. Esse é o nosso episódio, onde nós vamos responder a seguinte pergunta: nunca fiz um projeto estrutural, como começar do absoluto zero? Esse Concreto Armado em Foco é o nosso programa onde você vai aprender como fazer projetos em concreto armado e como ter sucesso na carreira, portanto, como calculista. É uma pergunta que eu mais recebo, que mais me fazem, Rangel, poxa vida, eu quero começar, quero ser um calculista. Como que eu faço? Eu nunca tem zero caminho, tá? Quais são os passos a se tomar para se tornar... Tem uma brincadeira que a gente fez esses dias, tava partindo a gente estava fazendo um tema da live, tá? E aí estava utilizando o tema cálculo, maquete, sim. O tema calculista estrutural, e muitos preferem o termo engenheiro estrutural, enfim, tanto faz. Calculista realmente é um jargão, digamos assim, não é um termo muito, muito formal, digamos assim. Tá bom? Então vamos lá, essa é a nossa pergunta, chegamos todos aí. Eu tenho algumas perguntas aqui, e você pode enviar a sua também. A primeira que eu tenho é, Rangel, quais são os princípios de um projeto estrutural? Então, se você quer ser um projetista estrutural, se você quer trabalhar com projetos estruturais, a primeira pergunta, portanto, é o que é, né, um projeto estrutural e quais são os seus princípios. Lembrando que o projetista estruturas, até uma pergunta aqui de provocativa, né? A engenharia, ela é uma ciência exata? Na opinião de vocês? Conta aqui para mim, para você, a engenharia de estruturas, por exemplo. Vamos pensar na engenharia de estruturas, que é o nosso tema. Ela é uma ciência exata ou não, na sua visão? Jota, boa noite. Responde para mim, o que você acha, na sua opinião. Pode responder só sim ou não. A engenharia de estruturas é uma ciência exata ou não é uma ciência exata? Para a gente começar aí, porque a primeira pergunta que eu quero responder é quais são os princípios de um projeto estrutural. Porque você precisa entender os em termos. É a pergunta mais sabonete, a resposta mais sabonete aqui. É sim ou não, Sabrina? Depende, né? Não, Matheus respondeu que não. Acho que não. O João também respondeu, acho que não. Não. É uma ciência exata ou não é? Inúmeras variáveis, o Aleph. Não, agora sim, saiu do muro. A engenharia, a gente brinca até que é uma arte, tem um pouco de arte, é lógico, tem muito cálculo. Os cálculos, ele tem resultado exato, né? A conta, se você fizer direito, o resultado não tem como dar resultados diferentes. O que muda são as escolhas, né? Então, por exemplo, dá dois exemplos para vocês entenderem o quanto a engenharia de estruturas não é uma ciência exata. Ela te dá caminhos para que você possa fazer as melhores escolhas. Em pilares. Em pilares, nós temos 4 métodos para cálculo dos momentos de segunda ordem locais em pilares. Os 4 estão corretos. Os 4 estão previstos na norma. Os 4 dão os resultados seguros em quase todos os casos. Mas sempre tem uma situação ou outra onde é melhor determinado método, onde é mais adequado determinado método, e tem algumas escolhas que partem realmente da escolha e experiência do calculista, tá? Ele assume algumas coisas. Inclusive, quando a gente faz uma coisa chamada ATP, a gente precisa entender quais foram as escolhas daquele calculista e respeitar desde que a norma permita. Tá? Então, outro exemplo, lá quando a gente vai calcular estribos em vigas, tá? Nós temos 2 modelos de cálculos diferentes, que dão resultados diferentes, e ambos podem ser utilizados em qualquer situação. Um é um pouco mais conservador, o outro é um pouco menos conservador. Os resultados são mais apurados, o outro tem um pouco de simplificação nos cálculos.
Então, você faz a escolha de acordo com o entendimento do projeto como um todo. Tá? Então, os princípios de um projeto estrutural partem, primeiro, de escolhas adequadas do que a norma nos propõe, ou as normas, né? Lembrando que nós temos algumas normas essenciais para o projeto estrutural. Se a gente for listar todas realmente que envolvem, é uma lista gigantesca, mas a nossa norma mãe, principal, é no MBR 6118, por causa do concreto armado, que ela está anexa a uma série de outros. Quando você abre a norma, já tem lá, ó, essa norma também fala sobre tal norma. Então, esse é um princípio, né, do projeto, entender as normas, entender quais são os caminhos. Por que a gente fala de princípio? Porque entender princípio fica mais fácil fazer escolhas. Segundo princípio, você entender o comportamento das estruturas, né? Entender como, por exemplo, as cargas caminham, como que há o equilíbrio das forças. Tem até aquela brincadeira, né, que a soma da força, não é uma brincadeira, mas é um jargão, a soma das forças tem que ser igual a zero, senão a estrutura está em equilíbrio. A brincadeira tá que tem gente que fala que te ama com todas as forças, mas a soma das forças é igual a zero. Mas entender que há um equilíbrio na somatória de todas as forças. Outra coisa, então, entender de resistências de materiais, entender de estabilidade da distribuição desses elementos, né? Entender, portanto, de teoria das estruturas, entender os sistemas estruturais e como se comportam os carregamentos. São alguns princípios. Se não, gente, verificar estado limite último de serviço é consequência disso. Entender o que são estados limites, o último de serviço e quando utilizar cada um deles. São alguns princípios. E esses princípios, eles regem todas as fases de um projeto de estruturas, tá? Então, nós temos uma preocupação, lógico, muito grande com a nossa área de estruturas. Eu sou um incentivador para que vocês comecem e tenham sucesso como calculista. Tá? Por quê? Porque quanto mais calculistas de sucesso a gente tiver no mercado, melhores projetos se entregues e mais clientes. A base de cliente aumenta, o nível de consciência de consumo desse tipo de serviço super qualificado, ele aumenta. Mas nós temos eu diria que três problemas assim que a gente tem que sempre buscar a melhorar em um calculista. Tá? A primeiro deles, né, é confiar cegamente em um software. Ou seja, achar que porque passou no software, processou e não deu erro, que essa estrutura está boa. Não, isso é um erro. Segundo erro, falta de sensibilidade, erro ou dificuldade, tá? Falta de sensibilidade estrutural. Sensibilidade é isso. Até a Silva está chegando aí, a gente estava fazendo a consultoria, tinha um vão lá de 6 metros, tá? Numa residência que ela estava desenvolvendo, e a viga estava com 40 centímetros de altura. Você bate o olho no vão de 6 metros e uma viga de 40 de altura e aguça a sua sensibilidade. Não tem dizer que é só olhar que você sabe, pode ser que ela tenha passado, mas há uma sensação de que muito provavelmente pode ser melhorado esse ponto, né, Silvia? E isso é a sensação que a gente vai desenvolvendo, a sensibilidade das estruturas. Aí tem pelo menos 2 pontos muito importantes. Terceiro desses pontos todos, desses 3, é concepção estrutural. Uma concepção estrutural ruim, ela pode arrebentar o seu projeto. A Silvia também já experimentou isso, né? No início, não tem... Poxa, dá uma regra, Rangel, de como fazer uma boa concepção. Não tem. Nós temos princípios que melhoram, evitar pilares muito próximos, fazer um pré-dimensionamento desses elementos, algumas coisas que a gente já sabe que isso vai dar errado. Tá? Então, por exemplo, uma concepção, no caso da Silvia, prevê um número muito grande de pilares no início. Ela não tem parâmetro, tudo bem, a concepção. Quando faz o processamento, dá trocentos erros de fundação, erro de pilar, erro de um monte de coisa. Então começa a perceber, poxa, esse pilar aqui está mais atrapalhando que ajudando, eu vou remover esse pilar. E ele melhora todo o pórtico. Esse pilar aqui é melhor se eu girar e vai melhorar o comportamento do pórtico como um todo. Então, concepção estrutural, ela tem dicas iniciais, mas ela realmente vem do uso, né? Tem até alguns, não sei se vocês já tiveram, alguém daqui
já teve concepção estrutural na graduação? Valéria chegando, feliz aniversário, Valéria. Tem alguém que está aqui e que teve disciplina de concepção estrutural, ou na graduação ou na pós-graduação, como disciplina, assim. Grande Rogério, Cassiano, boa noite. Jota, Roberto, galera aqui no YouTube também. E aí, já tiveram disciplina de concepção? Concepção estrutural, ó, eu não conheço. Tem, talvez, uma pós eu sei que tem essa disciplina, mas eu conheço o professor, ele fala provavelmente é uma dificuldade enorme de ensinar concepção, porque concepção você ensina fazendo projeto, ou seja, você melhora a sua concepção. Ó, tá vendo? E a Valéria fez vários cursos pós, né? Graduação, porque realmente é complicado ensinar concepção. Mas esses 3 princípios a gente precisa melhorar para ser um bom calculista. Melhorar a sua sensibilidade, isso é com experiência. A sua concepção, que também é com experiência, ou seja, com alguém te guiando. E não ser aquele calculista cego com software, ou seja, confiar cegamente no software. Eu até acrescentaria, né, compra o nosso. Eu até acrescentaria nessa lista aí, de um dos erros graves é não saber cobrar adequadamente, mas isso já foi tema de várias lives aqui. Daí, nesse processo de como começar do zero, vamos fazer um passo a passo? Primeiro, tá? De como fazer. Primeira coisa, nesse caminho, ó, a prática é a perfeição de tudo. De tudo. Tem uma frase que fala que a gente, de tanto errar, aprende a fazer certo. Então, não tem jeito. Realmente, fazendo a melhor forma de iniciar. Tá, mas, por exemplo, ontem eu estava fazendo uma live com o pessoal da UFJF, Universidade Federal de Juiz de Fora, tá? O sul de Minas. E a gente estava discutindo exatamente isso. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Se vocês que estão aqui resolverem que querem trabalhar com um projeto estrutural de pontes, por exemplo, eu quero ser um projetista de pontes de concreto armado, enfim, qualquer ponte. Qual que é o caminho para você ser um projetista de pontes? Você sabe? Ó, vamos lá, graduação, né? Não, e para quem não tem mentor, alguém que te guie, vamos lá, vamos por partes. Primeira coisa, vamos lá, para fazer um projeto de pontes, para você ser um projetista de pontes hoje no Brasil, quais são os caminhos? Que eu conheço, se tiver alguém que conhece diferente, me fala. Entrar no escritório que projeta pontes. Não tem uma pós-graduação específica e completa que te forme como projetista de pontes, certo? A graduação, por melhor que seja, não vai te dar subsídio suficiente para, com aquela informação, ser um projetista de pontes. Mentores na área de pontes fora do escritório eu não conheço. Então, é muito complicado hoje você escolher ser um projetista de pontes. O único caminho que eu conheço hoje é você entrando no escritório de pontes, e são poucos no país. Tá, e na área de estrutura de concreto armado? Qual que é o caminho para você ser um projetista de estrutura de concreto armado? Então, a primeira coisa, vamos por partes? Primeira coisa, se eu estiver falando bobagem, vocês me corrigem, Rangel. Eu conheço outra forma. Isso é importante, esse bate-papo. Primeira coisa, é você ter a habilitação para isso, né? Ou seja, você precisa cursar uma graduação que te dê habilitação pelo CREA para fazer projeto de estruturas, tá? Beleza. Isso é suficiente? É suficiente legalmente para você fazer, mas é insuficiente normalmente para que você, na prática, possa fazer os seus projetos. Tá, então vamos lá. Então, primeira coisa é isso. Segundo, você precisa buscar prática. O projeto foi sobre ponte, fundo sem fim. Buscar prática. Vamos buscar a prática. Como que eu faço isso? Primeiro, a teoria. A graduação não é suficiente, mas é o primeiro caminho. A gente está falando de inícios, né? E aí você precisa buscar a prática. Primeiro caminho para buscar a prática importante é o estágio. Sem dúvida nenhuma. Se você puder, se você conseguir, se você correr atrás, o melhor caminho é fazer um estágio em um escritório que faça projetos estruturais. Um problema é que, na realidade do nosso país, a grande maioria dos escritórios do país
são de engenheiros autônomos, ou seja, ele trabalha sozinho no escritório. Então, muitas vezes, ele não tem estagiário, né? Então, o número de vagas em projetos de estruturas, em escritórios de cálculos estruturais disponibilizadas são muito menores, tá? Mas sem dúvida, se você puder, procure essa oportunidade. Inclusive, teve uma pergunta que me fizeram recente no Insta sobre isso. Foi, professor, eu estou com um dilema. Eu até postei nos stories. O dilema do aluno que postou é o seguinte: ele é aluno numa universidade pública, Universidade Federal, de renome, muito boa, mas as universidades públicas, em geral, elas são integrais, ou seja, estuda de manhã à tarde, normalmente, ou seja, ocupa todo o seu dia, né, de trabalho, e aí esse aluno normalmente não tem uma possibilidade de fazer um estágio. Ou tem isso tipo no último ano, porque tem vagas ali na grade, e isso é possível. E o aluno da universidade particular, ele tem essa possibilidade, porque as aulas são à noite, né? Nem todos, claro, tem uns que fazem a faculdade de engenharia e já trabalham em uma área completamente diferente, isso dificulta também essa parte de estágio. Ele tem um bom emprego, mas em outra área diferente da que ele está cursando. E o dilema dele era essa: falou, professor, será que vale a pena abandonar uma escola pública federal para que eu tenha mais tempo para fazer estágio? O que o mercado valoriza mais? Uma formação em universidade de renome? Eu quero que você dê a sua opinião também, queria ouvir vocês. O que você acha que o mercado valoriza mais? Uma formação em universidade de renome ou experiência? A formação em universidade de renome ou experiência? E era uma escolha que ele estava tendo que fazer. Eu, sinceramente, não sei qual é o melhor caminho, tá? Eu sei que o mercado, na minha visão, acaba valorizando mais experiência, ou seja, o cara saber fazer aquilo que ele se propõe a fazer. E vários colegas comentam que, sem dúvida, uma boa formação, o Leno está contratando, inclusive, né, Leno? Não. Experiência sempre. Uma boa formação, ela tende... Uma coisa que é verdade, tá? Vou até valorizar um pouquinho essa ideia de quem faz uma boa universidade. Prática e experiência. Uma boa universidade, quando eu dou aula ou palestra para alunos de universidades de renome e palestras para alunos de universidades não de tão renome, ou seja, um pouco mais simples ou com um pouco menos de história, dá para perceber que realmente os alunos de universidade de renome eles estão mais... Não sei se é porque o próprio vestibular que seleciona isso, não sei dizer exatamente, mas tem um aprendizado mais rápido, tem uma velocidade no raciocínio, são mais espertos nesse sentido, tá? Os alunos da universidade particulares de não renome se sentem uma dificuldade maior. Não sei se é porque ele trabalhou o dia inteiro e tem que estar na aula à noite, está mais disperso, não sei exatamente por quê. Tem uma série de coisas dentro disso. Mas, no final das contas, as empresas maiores, a formação primeiro, em segundo plano, a experiência, a Ingrid está colocando. No final das contas, isso não é muito homogêneo. Eu conheço, por exemplo, escritórios aqui de Campinas, não é o nosso, mas escritório de Campinas, que ele só contrata se for da Unicamp. É um filtro que ele estabeleceu, tá? Outros não. A gente entende que os melhores candidatos não são necessariamente aqueles que saem da Unicamp. Às vezes, alguns alunos de universidades particulares têm mais experiência, e aí, mais experiência, não dá para exigir experiência no estagiário, tá? Mas ele talvez teve mais tempo de estudar um software, já sabe TQS, e aí, como tem uma diversidade de disponibilidade, acaba escolhendo esse que tem alguma experiência que seja importante naquele escritório, que possa auxiliar no trabalho que ele vai desenvolver. Por exemplo, eu não acho certo exigir experiência do estagiário, mas quando ele conhece, por exemplo, já tem participou de eventos e já conhece, por exemplo, o TQS, isso ajuda nesse processo de contratação. Então, estágio é um dos caminhos. Tá, vamos afunilando. E quem não teve estágio? Ou quem não teve a oportunidade de fazer estágio? Ou quem fez um estágio, mas fez em outra área? Ou quem fez o estágio e fez em escritórios
que desenvolviam projetos muito pequenos e não deu para ele melhorar isso. E aí ele formou e chegou no mercado. Aí o cara está praticamente do absoluto zero. Ele só tem diploma, né? Não tem portfólio, não tem experiência, não tem estágio e só tem, como um post que eu fiz, teve um post que eu fiz uns 5 meses atrás, eu acho. Esse foi o post que mais teve curtidas, compartilhamento. Até hoje tem gente que curte, que é que algum de nós está começando do zero, né? Acho que deve ter uns 30 mil curtidas esse post lá. E realmente aí você está iniciando do zero, sem, às vezes, até indicação. Mas vamos lá, vamos mudar um pouco a perspectiva desse zero. O que é zero para você? Na verdade, você não está bem do zero. Você tem, por exemplo, ou espero que tenha feito isso, durante a graduação, se você está nessa fase ainda, pode melhorar isso, desenvolver network, relacionamento com seus próprios colegas, que vão chegar no mercado. Aquele colega que vai chegar no mercado, todo mundo está chegando no mercado, alguns com um pouco mais de experiência, outros com menos, tá? Só tem as calças que usa. Mas, cara, por exemplo, vou dar um exemplo. Aí seu colega é o Cassiano. O Cassiano é o bodybuilder aí, nosso aluno. E ele chegou e ele resolveu trabalhar com obras. E, cara, ele começou, pegou a primeira obra dele, por algum motivo, ou porque tem uma indicação, aquela coisa toda. Se ele vai fazer obra, se ele se dedicou àquilo, ele precisa de alguém para fazer os projetos arquitetônicos, estruturais, aquela coisa toda. Se você fez um bom network durante a graduação, ele já é um primeiro parcelo. Ele precisa de projetos. Normalmente, o cara que vai construir, ele não quer investir o tempo dele fazendo projetos, tá? Ele quer conhecer de projetos, mas ele quer ter um parceiro para isso. Eu acho que do zero iniciar sem ter tido algum contato com a área. Eu acho do zero iniciar sem ter tido isso. Mas percebe que você não está bem do zero? Você tem a sua graduação, se você não tem, é o seu primeiro passo, e você tem colegas que estão inseridos no mercado. E aqueles colegas é uma primeira base. Além dos próprios professores. Por exemplo, o Charley, a gente sempre comenta dele, que ele está sempre aqui com a gente. Ele pegou os primeiros projetos já no último ano da graduação com os próprios professores. Os professores, em geral, no meu caso, por exemplo, a gente tem uma boa penetração no mercado. Significa que nós temos uma atenção do mercado e tende a fechar projetos mais fácil. Mas, às vezes, tem professores que ou não têm tempo ou não têm experiência para fazer alguns projetos. E aí ele vira um parceiro. Tá? O Caio está fazendo um comentário aqui no YouTube, vou ler para vocês. Não estudei em universidade de grande renome. Antes de entrar na engenharia, trabalhava como armador. Durante a faculdade, trabalhei como pedreiro. E no fim do curso, fiz estágio em uma concreteira. A experiência do Caio, como armador, como pedreiro, com estágio em uma concreteira, faz com que ele tenha uma vantagem competitiva em relação a quem teve apenas uma formação em universidade de renome. Aí o Caio está falando, mesmo assim não me sinto com experiência suficiente para o mercado. É claro que não, né, Caio? O estágio e o pedreiro e a armador, eles fazem parte da sua formação, mas não o suficiente para, por exemplo, pleitear uma vaga, talvez, com preenchido de estruturas, por exemplo, tá? Então, faz parte dessa preparação. Mas uma faculdade de renome, ela pode abrir portas, ela pode prejudicar no sentido de impedir com que você tenha uma boa experiência. Tá. Para projetos estruturais, que é disso que a gente está falando, tudo bem? Mas pode ser uma importante aliada nessa transformação. Então, o segundo caminho, e aí, se você não tem nada, não está em estágio, primeira coisa, o segundo caminho é essa, é ter parceiros. Parceiros, nós temos vários, né? Parceiros, nós temos seus colegas da turma, eles são importantes. Parceiros, nós temos colegas de curso, aqueles colegas que estavam fazendo a arquitetura, por exemplo. Esses parceiros que vieram da graduação com você, eles tendem a ser mais abertos a abrir oportunidades de pessoas que estão junto com ele. Diferente, talvez, de escritórios que já estejam há muito tempo no mercado e que já, com certeza, tem alguns parceiros,
locais e ele abrir possibilidade para quem está iniciando é um pouco mais difícil. Então, fique ligado nessa sua galera de turma e próxima de você. Hoje, nós temos uma coisa muito legal no mercado, que é a internet. A internet é uma coisa incrível, né? Eu estou aqui falando com vários de vocês, alguns passam, assim, um pouquinho, saem, outros ficam aqui, uns interagem, outros fazem de conta que está morto, aí na live, não fala nada, outros contribuem, aqui, ó, por exemplo, o Jean, acabei de me formar e trabalho com orçamento, não sei muito de teoria, mas adoro a área de projetos, já assisti, participei de vários minicursos, inclusive o seu, como posso começar essa jornada. Jean, é esse o caminho que a gente está apontando para vocês. E na semana que vem na Concreto Flix eu não vou só apontar, eu vou caminhar ele com vocês, tá? Mas chega aí com a gente. Inclusive, eu acho que estruturas... tô morto não, aí sim, Guilherme. Eu acho que estruturas é uma área onde todas as áreas de engenharia deveria conhecer, tá? Com diferentes graus de profundidade, mas deveriam conhecer. Por exemplo, orçamento. Poxa, se você não conhece um bom prédio estrutural, para trabalhar com orçamento fica até difícil entender aquilo que você está orçando. Se você trabalha com execução, é importante entender o projeto. Se você trabalha com perícias, poxa, é essencial saber um bom projeto de estruturas. Então, todas as áreas acabam convergindo para ter conhecimento sobre estruturas. Mas vamos caminhar. Você participa junto com a gente. O próximo, que é essa questão da internet, poxa, hoje a gente consegue, por exemplo, ter grupos de WhatsApp, nós conseguimos ter canais no Telegram, nós conseguimos ter comunidades no Facebook, nós conseguimos ter isso tudo pago e gratuito. Normalmente o pago ele converte melhor, ou seja, normalmente o pago ele é mais útil do que o gratuito por uma questão de comprometimento, é basicamente isso, ou seja, quem pagou, por exemplo, para estar no meu curso Master, ele está lá dentro. O curso não é o mais barato do mercado, pelo contrário, se eu não me engano, é o mais caro. E ele vai estar lá dentro de uma comunidade de pessoas que fizeram o mesmo investimento que ele ou mais e estão ali dentro com o mesmo objetivo. Então, as pessoas se ajudam de uma maneira diferente. Então, você faz valer a pena aquele valor que você investiu. Então, essas comunidades de relacionamento, no caso, por exemplo, a comunidade máxima, mas tem outras no mercado, elas fazem com que você tenha contato com pessoas que estejam na mesma situação com você, ou um passo um pouquinho na frente, ou um passo um pouquinho atrás, mas com o mesmo caminho, com o mesmo objetivo. E as pessoas tendem a se ajudar mais. E parece brincadeira, mas é verdade. As pessoas tendem a se ajudar porque perceberam, estão na mesma vibe que a gente, né? De que quanto mais eu ajudo, mais eu ganho. Ou seja, quanto mais você contribui com o colega, mais você aprende. E essa troca é muito importante, tá? O Jean está perguntando, por exemplo, onde procurar o emprego. Vamos lá. Realmente, eu acabo falando um pouco de emprego, principalmente na área de estruturas, né? Até porque nós temos divulgado de uma maneira tradicional de procurar emprego, número de vagas em estruturas muito baixa, porque é incomum ou pouco comum contratações. Por isso, como que eu disse lá no começo, o número de escritórios de estruturas no país que tem uma equipe, por exemplo, aqui a gente está cerca de 12 pessoas. Não é um escritório gigantesco, certo? Nós temos escritórios no país, talvez com 40, 50 pessoas. Mas, sei lá, se tem 40, 50 pessoas, quantos escritórios a gente tem no país com esse número de funcionários? 3, 4. A grande maioria tem o próprio proprietário. Grande maioria. Então, você... Aleph, Master Top, show, Aleph. Então, você acaba tendo o número de vagas disponíveis muito reduzida. Mas, às vezes, é 2 ou 3. Então, sempre que eu recebo, eu envio lá na comunidade massa para os alunos, porque eu sei que eles estão mais comprometidos, né? Algumas eu divulgo aqui no Instagram, mas eu não conheço um bom lugar. Eu falo, procure vaga para estrutureiro ou engenheiro de estruturas aqui. Como a Valéria falou, esse network é essencial.
esse network, tanto em comunidades que a internet propicia, tá? Às vezes feiras, por exemplo, vai ter Concrete Show semana que vem, vou até dar palestra lá na Concrete Show, a gente vai participar de um talk show sobre aço de alta resistência lá. Palestras em grandes eventos, enfim, participar hoje, infelizmente pela situação, esses eventos foram pausados, mas eles vão se retornar, estar presente em feiras, em congressos, mesmo que online, são importantes, e há essa possibilidade, portanto, de participar de grupos com o seu mesmo objetivo. Esse senso de comunidade faz com que as pessoas se ajudem mais. Então, você manda a sua dor, às vezes você está totalmente perdido. E o cara sente prazer em lá, falando, eu passei por isso. E muitos deles recente. E eu resolvi desse jeito. Por isso que eu sempre estou fazendo uma live meio-dia e meia, 1 hora, para chamar colegas que estão no Master e que já estão inseridos no mercado, que possam contar a experiência de como ele venceu essa primeira fase. Tá? Mas network, só é importante lembrar, network não é contatos, não é o número de pessoas que você tem ali, é quantas pessoas ou a qualidade que você se relaciona com isso. Tá? Então, ó, a terceira pergunta que eu tenho aqui é: onde buscar para aprender? Não adianta ter meta. Grande Kleber. O Kleber está sempre contribuindo bastante lá também nas comunidades. Não adianta ter meta sem ter método. Então, um objetivo nosso aqui, o tema da live é como ser iniciar, né, do absoluto zero. Não adianta ter meta sem ter métodos. Nunca fiz um projeto estrutural. Como começar do absoluto zero? Qual que é a sua meta, portanto? A primeira meta sua é sair do zero. Sair do zero é fazer o seu primeiro projeto. Tudo bem? Então, se você pegar o seu primeiro projeto para fazer e o desenvolver, vai ser o projeto mais foda da sua vida com as condições que você tem hoje. E a gente vai melhorando cada um. Sair para o absoluto zero, você precisa fazer o seu primeiro, tá? Mas o problema é que se você só tiver essa meta e não tiver um método, não vai rolar. Então, a melhor forma de aprender a ser um calculista é, primeiro, saber desenvolver o projeto. Projeto estrutural não é forma, não é desenho. Desenho é a forma como a gente comunica um projeto, tá? Então, o projeto estrutural, ele acontece aqui, ele acontece no dimensionamento, acontece na sua concepção, acontece dentro do software, e você comunica aquilo que você já calculou, dimensionou e detalhou via um projeto de estruturas. Como aprender a fazer um projeto? A graduação, de novo, é um início. Uma boa forma de iniciar, e a gente vai fazer isso junto, tá? É na semana que vem na Concreto Flix, que acontece terça, quarta e quinta-feira. Lá, se você nunca fez um projeto estrutural do zero, da arquitetura ao final, nós vamos fazer junto. Vou abrir o computador, você vai usar uma versão gratuita do TQS e você vai fazer junto comigo. Eu tenho certeza absoluta que você vai chegar lá. O Thiago está falando, você recomenda algum material? Comecei a fazer projeto na raça, fiquei quase 1 ano calculando à mão, decidi investir no software, no caso é Ibérico, por conta do preço. Thiago, vou até dar um exemplo para você. Você investiu talvez em um software só por questão de preço. Quem é meu aluno tem um desconto gigantesco no TQS, eu diria que os preços acabam equivalendo entre o Ibérico, ficando um pouquinho melhor, com a ferramenta muito melhor, tá? Mas ainda assim, sigo nessa batalha sozinho. Primeira dica que eu daria para o Thiago é não vá sozinho. Sabe por quê? Ir sozinho é muito arriscado, tá? Ir sozinho. Imagina você resolver hoje, estou aqui em Campinas, resolver que eu quero ir lá para Fortaleza, por exemplo, tá? E eu tenho só um mapa para chegar lá. Se eu não tiver gente para me dar dicas, hoje tem o Waze, tem outras formas, mas para me ajudar, olha, esse caminho aqui não é melhor, eu já passei por ele, ele tem esses riscos. Parte um pouquinho para cá. Olha, aqui não tem, por exemplo, um posto de combustível, você corre o risco de ficar no caminho. Então, pessoas que já chegaram em Fortaleza só com o mapa, se eu não tiver essa pessoa para me orientar, cara, a chance de der merda é muito grande. Então, se já tem gente que chegou lá só com o mapa, que pode me ajudar, eu vou chegar de uma maneira muito mais segura.
Segundo, o seu tempo, cara, o seu tempo é muito valioso. Concorda comigo? A gente faz negócio junto aí. Seu tempo é muito valioso, cara. Imagina você ficar um ano tentando encontrar o melhor caminho, buscando e batendo a cabeça, sozinho, e depois descobrir que talvez aquele não era o melhor caminho depois de um ano. É claro que isso talvez seja uma maneira que muitos têm, ou única maneira de aprender, mas ela te custa o bem mais precioso que você tem, que é o seu tempo. Então, se alguém puder falar, cara, eu, por exemplo, eu prefiro pagar um mentor e fora. Às vezes, aconteceu isso recentemente, eu sentei com o Gustavo, inclusive que é aluno nosso, e ele estava batendo a cabeça uma semana inteira com o projeto em alvenaria estrutural. E a gente sentou, foi meia hora, falou, oh, Gustavo, é isso. Bateu, resolveu o que ele demorou a semana inteira e não conseguiu resolver. Tá? Então, o outro passo é ter um mentor, tá? Participar da comunidade e ter um mentor para te dar esse caminho. Claro, participar de um bom curso, porque a gente sabe que a faculdade ela é como uma coxa de retalhos. Ela te dá subsídios, mas esses subsídios, muitas vezes, eles não estão amarradinhos. Ou seja, não tem um passo a passo. Você aprende a calcular uma viga, aprende a calcular um pilar, aprende a calcular uma laje, às vezes só uma laje maciça, mas na hora de juntar todas essas coisas, olha, onde eu começo? Começo com a concepção, passo a passo no projeto, né? Primeiro, a concepção. Segundo, o lançamento dessa estrutura. Terceiro, análise. Às vezes, na análise, você precisa voltar para a concepção. E daí, sim, para o dimensionamento, depois a emissão de planta. Mas esse é um caminho que ele precisa ser melhor lapidado, tá? Existe um jeito certo ou errado de começar um projeto de estruturas? Claro que tem. Tem até um lugar correto de clicar para que você ganhe tempo. Tempo não é dinheiro. Tempo é vida. Certo? Então, se você segue esse caminho exato, e nós vamos fazer esse caminho na semana que vem, você vai fazer junto comigo, mas se você segue esse caminho, se você já tem um mapa da mina para chegar, você ganha tempo, e esse tempo você pode investir, por exemplo, num passeio com família, em fazer outras coisas, né? Então, tempo não é dinheiro, tempo é vida. Aqui tá pedindo para eu comentar sobre algum aluno do Master que antes não tinha ideia de aprender o jeito correto e está atuando como engenheiro calculista. Nós temos vários alunos nossos que, quando entrou no Master, queria exatamente esse caminho, esse mapa da mina, e lá a gente não só ensina com que ele faça um projeto, porque assim, uma das coisas que trava o cara que está começando é saber para onde ir. Eu começo assim, é como se tivesse uma escalada, né? Eu vou lá para o Monte Everest. Eu sei, estou vendo o pico, mas eu não sei quais são as melhores trilhas para chegar lá. Eu tenho caminhos. Tem caminhos mais seguros e caminhos não tão seguros. Então, se o cara tem esse passo a passo, ele sabe que vai ser difícil, é o Monte Everest. Mas ele tem um caminho e alguém orientando. Fala, vem para cá, é um guia, né? Para fazer ele chegar com mais tranquilidade. E uma coisa, além de não saber o caminho, que trava muito quem está começando, de faltar esse passo a passo, né, para iniciar, é ter segurança para fazer o projeto. Porque se você tem segurança para fazer o projeto, se você não tem segurança para fazer o projeto, por exemplo, se você está inseguro, até conversar com o cliente é difícil, né? Poxa, você não sabe nem conversar com o cliente, ou tem medo de pegar o projeto, ou tem medo de falar com. Então, a falta de segurança no passo a passo do projeto, porque assim, na vida de calculista, na vida de engenheiro estrutural, fazer o projeto é uma parte disso tudo, tá? Fazer um projeto é uma parte. Você tem que fazer o marketing do seu escritório, você tem que conseguir clientes, você tem que entender de obra, você tem que fazer uma série de coisas, tem que fazer a parte fiscal, administrativa. Então, é uma parte disso. Mas essa parte tem que estar bem resolvida, tem que estar bem equacionada na sua cabeça, né? O Maurício está falando, o pré-dimensionamento dos elementos trava o projetista logo no começo, sem dúvida. E é uma etapa que, se você deixar de fazer um pré-dimensionamento dos pilares, das vigas e das lajes, você vai demorar muito mais para chegar no final e, muito provavelmente, se você errar no pré-dimensionamento de pilar, por exemplo, porque um pré-dimensionamento de pilar, ele tem a ver com
rigidez desses elementos. Se você exagera em um lugar e no outro não, ou não tem essa equalização em função das cargas, você tende a ficar no caminho sem volta, porque a carga vai sempre caminhar para o maior pilar, ou que tem mais rigidez. E aí fica difícil chegar num bom resultado. Então, o pré-dimensionamento realmente é uma trava nisso. Ó, a Valéria aqui. Fiz pós-graduação, mas o Márcio me trouxe segurança para começar, sabendo que teria apoio durante a minha trajetória. Sou da turma 1 e nesses 2 anos já fiz mais de 40 projetos. Cara, ó, eu vou até printar isso aqui, porque depois esses comentários somem. 40 projetos, Valéria, caramba! Ó, ela fez pós. Eu fui professor dela pós, inclusive, né? Ela fez uma boa graduação. Mas esse segurança para iniciar e ter suporte. Não adianta você ter um passo a passo, por exemplo, você ter só um curso gravado, se não tiver alguém para pegar na sua mão naquela hora que você mais precisa. Está desesperado, né? Vai lá, manda sua dúvida e tem alguém para pegar. Valeu muito a pena, sou grato por tudo isso. Obrigado, Valéria. Isso é uma das coisas assim que mais vale a pena na nossa área. Por exemplo, nós temos às vezes vergonha de vender, certo? Em geral, o engenheiro não é um bom vendedor. E vendas tem que fazer parte da nossa vida como um todo, tá? E tudo. Você vende a sua consultoria, você vende o seu projeto, você se vende como um profissional para uma empresa, ou seja, o que você pode levar de melhoria. Mas imagina quando você tem tanta certeza da qualidade do seu trabalho, do seu projeto, do seu curso, que as pessoas te agradecem por ter vendido uma solução para ela. Além disso, sou perita judicial. Olha que legal. A perícia judicial, para alguém que tem uma experiência de 40 projetos estruturais, fez um bom curso, ele faz com que ela seja uma perita muito mais assertiva, né? E muito mais requisitada. Muito bom. Ó, o que o engenheiro de estruturas não pode esquecer na hora de começar o projeto? Vamos lá, algumas coisinhas para a gente encerrar. Tem a reunião do Master em Pilares, inclusive a Valéria também é aluna lá. Daqui a pouquinho, o Cassiano também. Tem algumas perguntas aqui no Insta, no YouTube. Para quem está começando a precificação de projetos, eu vou falar. Inclusive, nós fizemos algumas lives falando de precificação já, tá? Tá no YouTube e tá no Instagram também. Então, primeira coisa para esse passo a passo, né, o iniciante não pode esquecer na hora de começar a projetar. Primeiro é ter o projeto de arquitetura, né? É o básico. Segundo, não pode esquecer o precisa da sondagem, beleza? Terceiro, não pode esquecer que você precisa da topografia ou de ir no terreno. Você precisa entender isso até para a questão dos arrimos, caixão perdido. Essa é uma parte muito importante, tá? Quarto, de preferência, faça uma visita ao local ou conheça essa vizinhança, porque o entendimento não só da topografia, mas da vizinhança influencia diretamente no seu projeto. Quinto, você precisa conhecer todas as normas relacionadas a projetos de estruturas. Vou citar algumas, só para vocês terem assim, rapidamente na cabeça. Da Concreto Flix, eu vou listar elas para vocês e vou dar isso no material, tá? NBR 6118, para concreto armado, né? NBR 6123, a norma de ventos, NBR 6120, a norma de cargas, NBR 6122, que é a norma de fundações, 8681, que é a norma de combinações, 15575, que é a norma de desempenho. Então, você vê que tem um arsenal de obras, 14961, que é a de execução de obras, tem a de escoramento, enfim, tem uma série de normas muito importantes que você precisa conhecê-las adequadamente. Então, essas são algumas informações. Terceiro, dominar um software. O melhor software, sem dúvida, é aquele que você domina, tá? Mas se você ter clareza no que conta que aquele software está fazendo, que você tenha domínio dos critérios para que você possa escolher. Eu vou dar um exemplo. Aconteceu em 2011, um edifício colapsou, tá? Em Belém, e um dos argumentos do calculista foi: eu utilizei o default do programa, o padrão, o que estava lá. Então a responsabilidade não é minha, é do software.
O juiz, claro, entendeu que não. O software é uma ferramenta. Você precisa saber configurar os critérios adequadamente. Então, esse é um dos passos ali dentro, tá? Aí, ó, agora já é aqui, Tiago. Rangel, eu trabalho com lajes treliçadas, no escritório estávamos pensando em adquirir o TQS. Você acha interessante para essa área específica? Sim, Thiago, a gente, pelo menos no Master, a gente tem um módulo inteiro só de lajes treliçadas. E ele faz um dimensionamento, um detalhamento bem bacana, inclusive com linha de escoramento. Estou travado muito, mas não tenho segurança. Eu vou te dizer, Caio, que falta de segurança ou medo é o problema assim, de 80% de quem quer trabalhar com estruturas, mas não chegou até lá. Então, esse passo a passo, esse método te dá segurança para chegar até lá. Tá? Esse é o caminho. Sou estudante com matéria deve priorizar para quem quer seguir no ramo de projeto estrutural. Eu não diria priorizar, mas assim, disciplinas que você não pode negligenciar, que as pessoas normalmente negligenciam. Teoria das estruturas, resistência dos materiais, certo? São duas, resmate, teoria de estrutura são duas que o pessoal negligencia muito, e as disciplinas de estruturas, né? Concreto armado, 1, 2, 3, 4, não sei quantos são na sua área, e se for o caso, estruturas metálicas. Tá bom? Um forte abraço.